O texto do Bernardo se intitula Covardes são os que perseguem de cima. STF versus Eduardo Bolsonaro. E o Bernardo faz referência a uma acusação que foi feita pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes na abertura dos trabalhos do segundo semestre do STF, e que os dois, para variar um pouquinho, começaram a semana o julgamento de Bolsonaro, Alexandre de Moraes especificamente, fazendo discurso político, mandando recadinho para o governo dos Estados Unidos, mais um incremento nas complicações para efeitos de relações internacionais. E aí veio a resposta lá do conselheiro do Trump, o Jason Miller, dizendo que os Estados Unidos não negociam com terroristas, né? E ele falando, nós não vamos aceitar violações à nossa soberania, e os Estados Unidos não vão aceitar terroristas, como quem atribui a Moraes a pecha de ser um terrorista, alguém que pratica terrorismo para com vítimas, que seriam os alvos dos seus procedimentos jurídicos, entre aspas. Mas, lá atrás, na abertura dos trabalhos do segundo semestre, Moraes e Gilmar Mendes fizeram um discurso político dizendo que Eduardo Bolsonaro era covarde. Por quê? Porque fugiu do Brasil, deixou as trincheiras do próprio país e buscou apoio internacional junto ao governo dos Estados Unidos. E, segundo Moraes, é uma organização criminosa que, de forma covarde e traiçoeira, busca pressionar o judiciário brasileiro com apoio de autoridades estrangeiras. E Eduardo Bolsonaro teria fugido do país para covardemente difundir aleivosias contra o STF. Aí o Bernardo se pergunta o que é a covardia? Tem duas acepções que a gente costuma atribuir à palavra covardia. Quando a gente chama alguém de covarde, diz que alguém está tomando uma atitude covarde, isso se refere a duas coisas diferentes, corriqueiramente. A primeira é a covardia do omisso, aquele que tem um dever moral claramente estabelecido, que ele deve arriscar-se para cumprir e ele foge do cumprimento desse dever. Se cala diante de uma injustiça, deixa de reagir, de lutar contra o que está errado. E o segundo uso é o contrário, é quando alguém age, mas age com crueldade, brutalidade, numa total desproporção de forças em relação ao seu alvo. Quando alguém espanca um idoso, por exemplo, que covardia fazer uma coisa dessa, ele não tem como se defender. Isso também são duas coisas, perceba, diferentes. Uma covardia por não agir, uma covardia por agir de maneira absurda, abjeta, repugnante, que a gente chama de covardia a essas duas coisas. Muito bem. Ambas as ideias, ambas as acepções, o Bernardo nos diz, convergem para um ponto comum. O covarde é alguém que evita um risco verdadeiro. Ou porque foge de uma luta justa, que deveria travar, dever moral imporia que travasse, ou porque escolhe um combate que é injusto e fácil, que ele já sabe que ele vai massacrar a sua vítima. E não tem risco nenhum. O covarde é alguém que foge do risco. Não tem coragem, de fato, não tem honra. Esse é o covarde. Muito bem. Quem, portanto, à luz dessas acepções, está sendo covarde no Brasil? E aí o Bernardo faz uma série de enumerações de fatos, como os que você destacou na sua provocação inicial, mostrando que o STF, desde 2019, vem atuando com crescente autoritarismo contra a direita brasileira, né? Com um sistema de repressão institucionalizado. E por isso que eu venho dizendo sempre que nós temos um regime. Não são coisas esporádicas, pontuais, excessos. Ele passou do ponto, ele exagerou. Não. Nós temos um regime institucionalizado impondo repressão. Inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais, censura prévia e a negação de direitos individuais sistematicamente sob o pretexto de se preservar a democracia. E aí ele faz um relato de casos específicos. Por exemplo, dona Ione Figueiró, idosa de 74 anos, presa durante os atos do 8 de janeiro, mantida encarcerada por meses sem sentença nenhuma, e seu único crime era estar presente. A Débora dos Santos, a famosa presa do batom, que pichou com batom a estátua da Praça dos Três Poderes, com a frase que Barroso efetivamente disse, perdeu o mané, condenada a 14 anos de prisão por um gesto simbólico. E indenização. O Clesão, que morreu dentro da cadeia sem julgamento também, sem análise do seu pedido de liberdade, e o parecer da PGR era pela soltura dele. O Oswaldo Eustáquio, jornalista independente que perdeu os movimentos das pernas temporariamente depois da prisão que ele sofreu
uma prisão irregular, ele foi censurado, foi proibido de trabalhar, foi transformado em inimigo pessoal do sistema porque exerceu a sua profissão e hoje está fora do Brasil para se proteger desse sistema. O Jair e o Eduardo Bolsonaro, sim, porque as pessoas falam, mas é presidente da República, ex-presidente, é o indivíduo. Não interessa se é o pessoal, porque isso é só para proteger o Bolsonaro. E se fosse também? E se fosse? Não interessa se é um ex-presidente da República, se é um burocrata, uma ex-autoridade do país, ou se é uma pessoa comum. É um indivíduo que tem direitos de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Tem direitos, ele tem direito a ser julgado sempre dentro dos parâmetros constitucionais, sendo submetido ao devido processo legal, não importa o nome ou sobrenome dele. Então, Jair e Eduardo Bolsonaro, alvos permanentes de inquéritos conduzidos fora dos trilhos constitucionais e afastados dos princípios do direito, da ampla defesa e do juiz natural. Todos esses adversários, todas essas vítimas, são inimigas do sistema, alvejadas pelo sistema, o sistema enxerga essas vítimas como inimigas dele, e estão sendo atingidas por um Estado aparelhado, com muito mais poder do que elas, que determina simplesmente a quem vai atingir ou não vai atingir com base em opiniões políticas expressas em rede social, como as delações, os vazamentos, né, do Eduardo Tagliaferro vem demonstrando na vazatória. Então, assim, isso é covardia, usando o aparato estatal de uma posição de muito mais conforto, de muito mais poder, porque estão fechados, executivo, judiciário, grande imprensa, presidentes da Câmara e do Senado, estão fechados, pelo menos neste momento, estão concertados, então eles sentem que podem fazer o que quiserem contra essas pessoas. Muitas delas não têm mandato, ou se têm, estão fugindo, né? Estão no exterior, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, exclusivamente o caso dele, aliás, porque Tagliaferro não tem mandato nenhum, o Jair Bolsonaro não tem mandato nenhum, as pessoas do 8 de janeiro não têm mandato nenhum, são pessoas que deveriam estar sendo julgadas em outro foro, e não com foro privilegiado no STF, que, aliás, é um privilégio de ser colocado sob as rédeas dos seus maiores inimigos políticos hoje, porque, na prática, os ministros do STF agem como políticos. Então, no caso do Eduardo Bolsonaro, ele fugiu como um covarde. Se nós olharmos para a história, e o Bernardo coloca também um elenco de exemplos, a família real portuguesa que veio para o Brasil, até George Washington, em alguns momentos durante a Guerra da Independência, os britânicos que evacuaram tropas em Dunkirk, né? Moisés, que fugiu do Egito na Bíblia antes de voltar como líder do povo hebreu. Em diversos casos, nós temos recuos estratégicos. São recuos diante de um adversário muito mais poderoso do que você, com muito mais recursos, para você se preparar para o combate, para você enfrentar esse inimigo que te oprime, que te acua e que tem muito mais força do que você. Isso não é covardia, isso é senso estratégico, né? Então, o Eduardo Bolsonaro também não partiu do país para deixar de lutar. Repito, eu tive problemas pessoais com o Eduardo Bolsonaro, mas nós temos que reconhecer os fatos, reconhecer os méritos a quem de direito, os deméritos a quem de direito. Ser objetivos no que a gente está analisando. O Eduardo Bolsonaro não saiu correndo. Ele está lá, mas ele está atuando para denunciar, para articular, para apresentar os fatos que aqui acontecem, e isso não tem nada de errado. Não tem nada de covarde, em essência, em você fazer isso se você é vítima de processos ilegais, de processos indevidos. Então, é uma pecha desproporcional que aplicariam melhor os ministros do STF se a dirigissem para si mesmos, olhando para, primeiramente, os próprios umbigos. Camila.